Galera, antes da gente falar desse episódio, só lembrando para quem não pôde acompanhar ao vivo a minha participação no Flow Podcast, semana passada já está disponível no canal do YouTube deles, não deixem de dar uma conferida depois, gente. Chegar lá a 150 mil visualizações, vai dar aquela moral bacana. Galera, vamos lá falar desse episódio 4 de The God of High School, que eu estava muito ansioso para que fosse lançado por conta dos acontecimentos, por conta do casamento que tivemos nesse episódio, porque quando esse casamento aconteceu na Webtoon, eu fiquei, mano, eu tô louco? Eu tô louco mesmo? Porque o que aconteceu? Vamos lá, muito aos poucos, porque o ritmo da Webtoon já tinha um ritmo bastante acelerado, só que eu fiquei com um receio muito grande quando isso fosse ser animado, porque claramente está tendo vários cortes, né, com vários diálogos, enfim, várias explicações, vários aprofundamentos, e eu concordo que vários deles dá para ser cortado realmente. Pelo pouco que eu li da Webtoon, realmente várias coisas podiam realmente ser cortadas e estão sendo. E eu fiquei com muito receio de como iam ser os possíveis cortes para esse episódio, porque o ritmo do material original já foi extremamente acelerado. E pelo menos nesse caso eu acho que foi acelerado igual. Não teve uma grande mudança nesse sentido, porque o que acontece, gente? Tivemos uma pausa nas lutas agora de uma semana antes da gente ter as lutas finais. Inclusive um brasileiro vai estar participando dessas finais, vai lutar contra o Mori, muito interessante pelo menos. Na verdade não é nem um brasileiro, eu acho, né? Ele simplesmente representa, pelo que foi falado especificamente, o jiu-jitsu brasileiro. Então ele nem deve ser brasileiro, até porque o nome dele era coreano também. Então retiro o que disse. Mas enfim, ao longo desse intervalo de uma semana nas lutas, a Mira, ela é pedida em casamento assim, de repente. No meio da rua, no começo do episódio, um cara aparece num carro lá e decide chamar ela, decide propor ela em casamento sem nunca ter conhecido. E ao longo de uma semana, esse casamento é colocado em prática. É especificado na Webtoon que aquilo durou 5 dias. Eu ainda fiquei, putz, uma semana é pouco, mas depois eles ainda disseram que aquilo durou 5 dias. Eu fiquei, gente, eu tô muito louco, não é possível que os caras realmente conseguiram colocar um casamento em prática, convidar todo mundo e preparar tudo, fazer lá o teste do vestido da noiva, etc. e tudo, arrumar todo o casamento em 5 dias. Ok, confesso que dentro desse primeiro arco todo, seria no caso o episódio, enfim, né, o pequeno subarco que a gente teve que me soou mais estranho ao longo dos 40 capítulos que eu li, né, lá da Webtoon. Mas enfim, o que acontece é que ela é proposta em casamento e a gente tem aí no meio do episódio o passado dela sendo mostrado um pouco mais a fundo, né? Tivemos algumas reprises do que a gente já tinha visto em alguns pequenos flashes e agora a gente tem uma explicação um pouco mais aprofundada, né? Ela é que estava precisando ser aprofundada nesse sentido porque o Daewi ele já tinha sido apresentado, já tinha sido aprofundado e agora no final do episódio a gente teve a conclusão desse pequeno conflito dele que depois a gente vai chegar lá. Mas agora a gente teve finalmente uma explicação um pouco mais aprofundada do passado dela, dizendo que o pai dela morreu, ela e a irmã dela foram morar com o tio ele tentou continuar reerguendo, né, continuar passando pra frente o legado do dojo que era do pai dela, enfim, ele não conseguia e ela meio que tinha que assumir esse papel e por conta disso ela fez vários sacrifícios ao longo da vida, né? Ao mesmo tempo em que as pessoas da sala dela, as garotas da sala dela, gostavam lá de exibir as unhas pintadas, né? Mostrar como as unhas eram bonitas, né? Tinham ficado bonitas e ela tinha vergonha da própria mão porque ela estava sempre lá treinando. Ao mesmo tempo em que ela também precisava encontrar um herdeiro para aquele dojo. O que no fundo é muito triste, isso não é nem explícito pra gente, mas meio que tá no subtexto porque ela, ao mesmo tempo em que treina feito uma condenada, ela não pode herdar o dojo, né? É meio que fica implícito isso. Ela precisa encontrar um homem que vá casar com ela e que talvez ela vá treinar ele para conseguir ser o próximo herdeiro, mas enfim, ela por si só não podia herdar o dojo, né? Então fica meio que implícito isso, que deixa ainda mais pesado todo o passado dela nesse sentido, né? Então ela vai meio que encontrando candidatos ao longo da vida, um molequinho lá que a gente vê de exemplo se declarando pra ela e ela dizendo que ele não era forte o suficiente porque tinha que ser alguém forte para conseguir herdar o dojo. Então todas as pessoas com quem ela se relacionava era com esse objetivo, o que remete à primeira aparição dela no primeiro episódio, que é falando com aqueles caras, com aquele grupo de caras todos bombados, e ela fica, caraca, mano, aí estão aí ótimos candidatos, né? Acaba que não dá em nada, mas já fica ali meio que jogado no comecinho e depois a gente entende o porquê aquilo estava acontecendo. Mas enfim, o casamento acontece
E existe um grande plot twist nisso tudo, em que o noivo, ele na verdade não queria casar com ela. A única coisa que ele queria era colocar as mãos na espada que ela tinha, que era capaz de liberar o poder, um poder muito grande ali, acessar o poder de Deus. Alguma coisa que ainda vai ser mais explicado mais pra frente, né? Várias vezes ao longo, na verdade, dos episódios a gente tem essas alegorias, esses simbolismos assim, né, de deuses sendo colocados em quadros, e agora a gente tem essa seita sendo mais aprofundada, que apareceu já no episódio passado. Então esse cara fazendo parte dessa seita aí provavelmente vai ser mais aprofundado mais pra frente. Eu não cheguei nessa parte na leitura na Webtoon, mas enfim, ele fazia parte dessa seita, enfim, provavelmente a seita só quer poder mesmo pra variar. Então ele tem essa missão de conseguir a espada, mas ao mesmo tempo em que ele precisa dela, porque ela é que seria meio que a canalizadora do poder dessa espada, né? Só ela conseguiria fazer aquilo, então por isso que ele precisaria casar com ela. Então acaba que o casamento vai pro caralho, porque chega o Mori e chega o Daewoo e eles falam, putz, mano, tem alguma coisa errada com essa história toda, né? A garota, ela não quer casar. No fim das contas, ela não quer casar. Tipo, estaria casando só por obrigação, porque o cara ofereceu dinheiro pra conseguir reerguer o dojo da família dela. Então chega os dois e metem porrada em todo mundo pra variar, mas foi muito legal que a própria Mira, ela foi quem derrotou o cara, né? Porque mesmo sem a espada naquele momento, mano, o cara dá um cortão na barriga dela e ela nem reage de imediato. Fala, pronto, vambora. Dá uns malabarismos lá com a mão e consegue acertar ele. Foi uma cena muito bonita. O problema é que depois que isso termina, até quase caiu pra trás aqui. O problema é que depois que isso acontece, ele ainda assim consegue roubar a espada. E ele sai comemorando, cantando vitória. Duas coisas, vamos lá. Primeiro, ela aceita isso de uma forma até bem natural. No episódio retrasado ou no episódio passado, eu não lembro mais. Eu esqueço o que acontece nos episódios, mas ela tava naquele pequeno arco dela, onde ela precisava achar a espada dela lá no meio do lago, né? No meio do riacho. Córrego. Só que por mais, novamente, que o ritmo seja bastante acelerado do andamento dessa história, dá pra perceber que não necessariamente ela precisaria estar com a espada, porque ela na verdade estaria carregando o legado do pai dela dentro dela própria, né? Então aquilo na verdade seria só um objeto. Só que o problema é que o cara, ele sai comemorando, cantando vitória com aquela espada que ele consegue roubar, ao mesmo tempo em que ele a princípio precisava casar com ela para que ela conseguisse liberar o poder da espada. Então por que ele saiu cantando vitória se ele ainda assim, mesmo tendo a espada agora, não conseguiria liberar o poder dela? Eu sei, já é meio caminho andado, né? Pelo menos já fica com a espada, mas mesmo assim. E depois, logo no final do episódio, o amigo do Daewoo, que ele tava procurando dinheiro, que tava buscando dinheiro para conseguir ajudar a pagar o tratamento dele, infelizmente faleceu. E o que acontece depois é que mais uma vez ele no trabalho acaba sendo bullyingado por uns caras que na verdade não tem uma função tão grande assim, né? Eles só são personagens meio que aleatórios sendo colocados lá, tipo, como algo normal do cotidiano dele, uns caras mexerem com ele, sabe? E ele nunca revidar. Mas dessa vez ele despiroca de vez e decide revidar. Esse que é o problema, e o cara espanca eles brutalmente. E não para por aí. Já vou voltar nesse ponto da participação desses caras aí, porque depois o que a gente tem é a luta do Daewoo contra a própria Mira. E ele desce uma porrada nela excessivamente. Ela já estava ferida por conta do golpe que ela tinha levado de espada durante o casamento, e mesmo assim ele desce a porrada e realmente, claramente estava descontando toda a frustração, toda a raiva que ele estava sentindo nela também, ao mesmo tempo em que ele também descontou a raiva naqueles caras, né? O que eu vejo é o seguinte: a função daqueles caras talvez fosse não deixar possíveis interpretações errôneas, onde abriria brecha pra gente acreditar que talvez ele estivesse abusando da mulher, tipo, olha só, vou simplesmente aproveitar que eu tô com raiva e vou espancar uma mulher. Não, quando a gente tem momentos antes ele espancando homens, então meio que serve como uma função nesse sentido, né? De dizer, olha só, ele realmente não estava espancando ela por ser mulher ou qualquer coisa do tipo. Ele estava descontando a frustração dele em todo mundo. Não sei se isso foi proposital de alguma forma, mas no fim das contas ajuda a definir bem o personagem, né? Não abre margem para outras interpretações. Falei certo agora. E depois o Mori, ele chega, né? Tava atrasado pra variar, mas ele queria ver a luta dos dois e ele vê aquela cena de espancamento. Cara, e obviamente ele vai sentir. E obviamente ele sente, o Daewoo, ele sai do ringue assim, cara, é isso aí mesmo.
tô putaço, assim. Tudo bem que ele não falou nada, não explicou nada. Tipo, o Mori chegou assim, tipo, cara, mano, o que tá acontecendo? Por que você passou assim tanto do limite? Mas, de qualquer forma, episódio que vem teremos a final, muito provavelmente, né? Não sei nem se eles vão mostrar a luta contra o cara do jiu-jitsu brasileiro, mas, enfim, o que importa agora é essa luta no final. Cara, tá maneiro. O negócio tá maneiro. Galera, só lembrando, pra quem não é inscrito, se inscrever no canal e acompanhar os vídeos semanais de The God of High School aqui no canal e ativar o sininho também pra receber as notificações dos próximos vídeos. Beleza, galera? Até a próxima. Tchau.